Glória a Deus pela sua vida. Se você está vendo esse vídeo, é porque você está participando da nossa jornada Identidade e Propósito do Ministério O Pescador Sal da Terra. Muito prazer, eu sou Felipe, eu junto com minha esposa, junto com Wesley e o pastor William, nós estamos na liderança dos jovens esse ano, né? Está sendo uma bênção. Glória a Deus por esse aprendizado, por esse processo. E essa jornada trata muito desse descobrimento de quem nós somos, desse descobrimento do que nós viemos fazer, do que Deus quer para nossas vidas. Porque Ele é o nosso Criador, Ele é quem sabe de todas as coisas. E nós nessa jornada, estamos buscando discernimento de quem nós somos nele e do que Ele nos criou para fazer. Amém? Vamos aprofundar um pouco mais nessa nossa identidade, do que Ele nos fez para ser. E nosso primeiro tema dessa jornada foi justamente isso, sobre quem eu sou, sobre essa essência, buscar realmente entender em Deus o que eu sou. Porque a partir do momento que eu descubro quem eu sou, eu consigo descobrir o que eu nasci para ser, o que eu nasci para fazer. Amém? Então, vamos abrir a Bíblia em João 8. João 8, versículo 12. Amém? Você pode acompanhar aí ou apenas ouvir, nós vamos fazer a leitura. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque eu não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, e a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Nesse texto, se a gente pegar um pouco para trás dele, lá começando em João 7, ali no 52, a gente vê a autoridade de Jesus, ou a gente vê a identidade de Jesus sendo questionada. Os fariseus falam para ele bem assim, falam, você também é da Galileia, que Jesus era um galileu? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Ou seja, veja de onde você vem, não tem nada que presta de lá. E Satanás, ele é dono de colocar isso na nossa mente. Tá vendo? Do lugar que você vem, né? Daquela família lá, não sai nada que presta. Tá vendo? Do seu grupinho ali, da onde você não sai nada que presta. Ou seja, você também não vai ser nada. Mas Jesus, ele tinha tanta clareza do que ele era e de quem ele era, que é o que ele responde para os caras. Fala, eu não sou um profeta. Vocês têm razão, eu não sou só um profeta, não. Eu sou a luz do mundo. E quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Cara, Jesus, ele tinha tanta clareza de quem ele era, que ele responde não só falando, rapaz, eu tenho certeza que eu sou profeta.
Ele fala, não tenho só certeza que eu sou profeta não, meu irmão. Eu tenho certeza que eu sou a luz do mundo. E como, Jesus? Agora a gente pode perguntar, como você tem tanta clareza da sua identidade? Porque se a gente olhar hoje, meu irmão, se a gente parar um pouco para analisar, esse é um dos maiores problemas da nossa geração. O que é tanto discutido, tanto no âmbito político, religioso, familiar, uma tal de identidade, ideologia de gênero. E o que é isso? Eles não querem só falar sobre sexo. Isso não é sobre sexo. Eu acho que a pauta menos discutida nessa questão é sobre isso. Mas é sobre quem a pessoa é. As pessoas estão se movendo pelo que elas sentem. Ah, eu sinto que eu nasci de tal forma, então eu sou o que eu sinto. E não é isso que a Bíblia diz para nós. Não é isso que Jesus diz para nós. Jesus diz para nós que a nossa identidade, vamos ler de novo o versículo 14. Versículo 14. Jesus vai responder para nós da onde que vem a nossa identidade. Porque essa geração hoje pensa que a identidade vem pelo que nós sentimos. E isso é um perigo, gente. Porque nosso coração é enganoso e nós podemos sentir coisas extremamente opostas do que a verdade, a palavra nos fala. Então vamos lá. Ainda que eu testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. O que é esse testemunho? Quando a lei diz, né, a palavra diz que o testemunho de dois é válido, você precisa, tudo que você fala, você precisa confirmar com outra pessoa. Então, o que os fariseus estão falando? Ó, você não tem um testemunho válido. Isso que você está falando não é verdade porque você não tem outra pessoa que testemunhe isso. E Jesus fala: ainda que eu testemunhe em meu favor, ainda que só eu fale de mim mesmo, eu sei o que eu estou falando, eu sei a minha identidade, porque eu sei da onde eu vim e para onde eu vou. Ou seja, Jesus dá para nós aqui uma fórmula. Uma fórmula. Ele fala que a nossa identidade ela está na nossa origem. Pega aí, gente, pega isso. A nossa identidade é igual. Vamos lá, fazer o desenho aqui. A nossa identidade é igual à nossa origem mais o nosso destino. Ele fala, ainda que eu testemunhe de mim mesmo, meu testemunho é válido porque eu sei da onde eu vim e para onde eu vou. E às vezes a gente pensa que identidade é ser autêntico, é ser diferente. Mas o termo identidade, ele tem uma raiz do idem, né? Quando ele diz, idem e tal, da minha época é essa. Idem, igual a. Do tanto que, se vocês tiverem aí a sua identidade próxima a vocês, peguem aí. Se você é NH, identidade, eu vou pegar a minha aqui para a gente poder ilustrar algo. Fiquem aí, pegando aqui a minha identidade. Olha só que interessante isso, gente. A Bíblia foi escrita há
2000 e poucos anos atrás, né? Vou colocar aí 2023 anos atrás, se começou a escrever o Novo Testamento, né? Se começou a falar do Novo Testamento. Ela foi escrita, mais ou menos, foi terminada de ser escrita em 65 depois de Cristo, 68 depois de Cristo, mais ou menos isso. Mas até o governo brasileiro até hoje sabe que para saber a sua identidade, ele precisa saber a sua origem e o seu destino. Quer ver? Olha aqui na minha identidade. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Minha câmera é meio ruinzinha ainda. Mas exclui a foto, gente. Não exclui a foto. Na minha identidade aqui tem algo chamado filiação. E a filiação o que que é? Meu aqui é Neles Walter Ferreira de Farias e Valdirene Alves Pereira Farias. É a nossa origem na Terra. Então, o que que tem na sua identidade? O que que tem na sua CNH? Então, o governo sabe que para saber quem é você, ele precisa saber a sua origem. Só que tem um porém aí. Tem um porém. Nós que já somos nascidos de novo, já revelei o mistério, né? Mas nós que fomos batizados, nós que já recebemos o Espírito, nós que ganhamos uma nova natureza, nós já não somos mais filhos de Neles Walter Ferreira de Farias ou Valdirene Alves Pereira Farias. Por quê, Felipe? Vamos abrir em João 3, um pouquinho para trás, João 3, 5, 7. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Ou seja, o que Jesus está falando para nós aqui? Quando você nasceu de novo, quando você foi batizado nas águas, você que era carne, você morreu para a carne. E agora você nasceu novamente no Espírito. Então você ganhou uma nova origem. E nós precisamos entender que origem é essa. Porque se a nossa origem terrena são os nossos pais carnais, que eu herdei, né, dos meus pais? Porque meu pai me deu algo, me deu uma herança genética. Minha mãe me deu uma herança genética. Inclusive, ó, tá vendo isso aqui? Uma herança genética do Neles. Para quem conhece meu pai sabe, né? É uma herança genética que eu recebi do meu pai. Mas eu nasci novamente do Espírito, então eu recebi uma nova herança genética. Eu recebi uma nova natureza do meu Pai Celestial. E nós precisamos entender isso, gente. Que a nossa origem agora não é mais uma origem terrena, uma origem carnal. Que nós recebemos algo espiritual, porque nós somos seres espirituais. Nós somos um espírito que habita em uma alma que habita em um corpo. E nós precisamos agora buscar conhecer esse Pai Celestial. Buscar conhecer essa herança que nós recebemos. Essa herança de filhos que nós recebemos.
Vamos conhecer um pouquinho dessa origem que nós recebemos. Abra sua Bíblia em Lucas 15, 11. Quem é um pouquinho crente já sabe. Tem um pouquinho de ano de igreja aí, já sabe o que é que está escrito em Lucas 15, 11. É a parábola dos dois filhos, a parábola do filho pródigo, do filho perdido. E o que essa parábola retrata? Nem vou ler ela para não estender muito. Mas o que essa parábola retrata? Dois filhos. Um queria que o pai tivesse morto. E o outro queria obter a herança através do serviço. O primeiro, ele vivia como se o pai já tivesse morto. Ele pediu a parte da herança e foi gastar à vontade. E o outro também queria a parte da herança, mas através do trabalho. Ou seja, nenhum dos dois queria um relacionamento com o pai. Mas essa parábola revela muito mais sobre o caráter do pai do que dos filhos. Olha o que esse pai faz quando ele vê o filho arrependido chegando até a fazenda, chegando até o lugar, chegando até a casa deles. Isso precisa dizer algo ao seu coração sobre o pai que você tem no céu, sobre o seu pai celestial. Porque às vezes tem uma dificuldade da gente viver essa origem. Tem uma dificuldade da gente entender e viver profundamente isso que essa origem que nós temos. Porque muitas pessoas falam que entenderam que Deus é pai, que agora são filhos de Deus. Mas deixa eu falar algo duro aqui para você hoje, porque se você entende que você é filho de Deus, mas não vive, quer dizer que você não entendeu ainda o que é. Se você fala que você entendeu o que é ser filho de Deus, mas não vive como um filho ainda, quer dizer que você não entendeu. E qual que é essa dificuldade para viver essa origem? Porque quem vive como filho de Deus não tem falta de nada. Porque o Pai supre todas as coisas. Então, se você sente que ainda falta algo em você, ou falta algo na sua vida, é porque você não entendeu a sua origem. E qual que é a maior dificuldade para nós vivermos isso? É algo chamado transferência. Nós, inconscientemente, transferimos a imagem de pai que nós temos na terra com o Pai Celestial. E deixa eu quebrar algo na sua mente hoje. O seu Pai Celestial é totalmente diferente do seu pai terreno. Ele é um pai perfeito. Ele não tem defeitos nenhum. E o seu pai terreno pode ter defeitos. Ele pode ter sido um pai autoritário, pode ter sido um pai, às vezes, negligente ou permissivo demais, ou agressivo, ou ausente, indiferente. E inconscientemente você transfere essa imagem de pai que você tem na terra para o pai celestial. Mas eu quero te falar agora algum, alguns aspectos do caráter de Deus que vão preencher seu coração. Primeiro aspecto do caráter de Deus que eu quero deixar hoje claro para nós: Deus é amor. E o amor não é uma sedução, não é algo que ele
quer fazer para te envolver. E não. O amor está 100% comprometido com o seu crescimento, com a sua maturidade. Eu tenho uma filha agora de 3 anos. E eu não deixo ela fazer tudo que ela quer. Não deixo ela fazer o que ela acha que está certo. Porque eu estou 100% comprometido com o crescimento dela, com o amadurecimento dela. E às vezes isso me põe numa condição que eu preciso corrigi-la. Porque muitas vezes o que ela quer fazer é mal para ela, é ruim. E eu preciso corrigir. Então, Deus não vai te fazer 100% o que você quer. Mas você pode ter certeza que ele está 100% comprometido com a sua melhoria, com o que você pode entregar de melhor. Segundo aspecto, Deus é abrigo. Ele nunca, jamais vai te abandonar. Então você pode estar sozinho, meu irmão. Você pode estar sem ninguém do seu lado. Mas se você abrir a boca, abrir seu coração e clamar, Pai, Ele vai te ouvir e vai te responder. Pode ter certeza absoluta nisso. A Bíblia nos garante isso. Terceiro aspecto, Deus é afeto. Ele é um pai que faz declarações em público para você. Ele te ama e ele te quer perto. Ele não é um Deus longe. Ele é afetivo, ele gosta de estar próximo de você. Ele quer estar no secreto contigo. Ele quer estar dentro do seu quarto com você. Ele está em todos os lugares, ele está dentro do seu coração. Quarto aspecto do caráter de Deus. Deus é alimento. Então, se você tem essa sensação de que algo falta em você, é porque você não conhece esse aspecto de Deus ainda. Se você tem esse sentimento de falta, busque em Deus, porque Ele, somente Ele, já é suficiente para você. Eu estou falando como alguém não que li isso, que eu tive um conhecimento, não. Eu tenho realmente esse sentimento dentro de mim. Que Deus é a única coisa que eu preciso para viver. Sem Ele, eu não sou nada. Com Ele, eu sou tudo. Então, Ele é esse alimento. Ele é isso. Por que alimento? Porque diariamente eu preciso. Eu preciso dele diariamente. E o último aspecto que eu quero deixar aqui hoje. Deus é amigo. Ele compartilha segredos, ele é confidente, ele trata com isso a nossa solidão. Se você se acha sozinho, mesmo em meio a muita gente, creia que Deus é seu amigo. Ele é um pai que é seu amigo. Ele quer ouvir as suas dificuldades. Ele quer ouvir quem é você. Ele quer falar para você. Então, essas são as 5 características de Deus, do caráter de Deus, que você precisa entender para que você inicie um relacionamento com Ele da forma correta. A sua origem, voltando à sua identidade. Identidade é origem mais destino. A sua origem, meu irmão, não é o seu passado. As suas feridas, as suas dificuldades, as suas desilusões, as suas pegadas. A sua origem é o seu Pai Celestial. E se você não é batizado ainda, você pode se batizar e receber o Espírito Santo.
Porque você agora é uma nova criatura. Você é filho de Deus. E quem é filho não tem falta de nada. Uma vez perguntaram pro Billy Graham, eu ouvi essa história e gostaria de compartilhar. Perguntaram pro Billy Graham se Billy Graham, para quem não conhece, é um pregador do evangelho, né? Enorme. Ele rebanhava multidões, milhões de pessoas iam nos congressos que ele fazia. E chegaram para ele e perguntaram: Billy Graham, você não quer ser presidente dos Estados Unidos? Ele falou bem assim: pô, mas vocês querem me rebaixar? Porque ele entendia que ele já tinha chegado no maior nível do cargo que ele poderia exercer aqui na Terra, que era filho de Deus. Você já está no maior cargo que você deveria estar, você poderia ter, que é filho de Deus. Entende isso, meu irmão? Você é filho de Deus. Você é filho do dono do universo. Essa revelação tem que mexer com você. Tem que explodir no seu coração. Porque a partir do momento que nós entendemos que nós somos filhos do dono do universo, o que você pode querer mais que isso? O que você pode querer mais que isso? Converse com ele. Ele é o dono do universo, mas ele é seu melhor amigo. Tire tempo com ele. Você entendeu sua origem agora. Mas tem outro ponto na identidade que nós precisamos entender, que é o nosso destino. E hoje, na nossa cultura, né, ocidental, e nossa cultura nesse século, nós não temos muito essa cultura de nome ser um apontamento profético. Mas se a gente for para as escrituras, o nome, se a gente vê Deus mudando o nome de Jacó para Israel, vê mudando o nome de Simão, Pedro, tal. Tem, né, algumas teologias que falam que Simão, Pedro não mudou o nome, mas isso é uma realidade. A mudança de nome é um apontamento profético. E quando nós recebemos uma nova identidade, nós também recebemos um novo nome. Porque nós somos salvos mediante a um sacrifício. Nós somos salvos mediante ao que Jesus fez por nós naquela cruz. E nós fazemos parte hoje de um corpo que a cabeça dele é Jesus. Nós fazemos parte desse corpo coletivo, desse ser coletivo que é Jesus hoje, que é a cabeça, mas ele tem um corpo que é a igreja. E esse corpo se chama Cristo. O nosso nome hoje é o nosso apontamento profético. E para você, e por que você não consegue viver a sua identidade? Às vezes, você até entende que você é filho, mas você entendeu parte da sua identidade. Porque a sua identidade não é só saber a sua origem, mas é também saber o seu apontamento profético, é saber o seu destino. E o seu destino, meu irmão, é Cristo. O seu destino é entregar a sua vida para que outros vivam. E quando nós não entregamos a nossa vida, a palavra é muito clara em relação a isso, Jesus é muito claro em relação a isso, que ele diz que aquele que tentar achar a sua vida, perderá. E aquele que perder a sua vida em favor de outras pessoas, achará. Quem tentar achar a sua vida, irá perder. Você que corre atrás das coisas para você mesmo, que vida vazia, meu irmão.
Você corre atrás de um carro novo, corre atrás de uma casa nova, corre atrás de só para você. Que vida vazia! Você ainda não encontrou o seu destino. Porque Jesus nos deu uma comissão, nos deu um destino, um direcionamento, que é para entregarmos a nossa vida para que outros vivam. E dentro desse destino, existem algumas diferenciações. Porque eu posso entregar a minha vida para um grupo, para uma nação. Outros vão entregar a vida para outro grupo, para outras nações. E aí que está a nossa diferenciação. Lógico, mas tudo dentro de um mesmo espírito. Vamos ver o que Paulo diz em Efésios. Efésios 2. Esse é Efésios 2 mesmo. Efésios. Perdão. Efésios 4. Efésios 4. Efésios 4, primeiro. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Cada um vai ter uma vocação, vai ter um direcionamento, uma missão, mas todos nós só temos um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Nós precisamos entender que nós somos um, mas também nós somos coletivos. Nós precisamos entender que há uma missão específica para mim, mas uma missão para o corpo. E isso é a sua identidade. Isso é ser filho. Você precisa, meu irmão, entregar a sua vida por alguém. Talvez seja pela sua família, talvez seja pelos jovens da sua cidade, talvez seja pelas pessoas que têm câncer, talvez seja pelas pessoas que estão em condição de rua, talvez sejam pelas crianças, talvez seja o que queima no seu coração. Mas não há fé sem obras. Você precisa levantar desse lugar. Você precisa viver a sua identidade de maneira completa. Não há como você entender que você é filho e não se entregar por outros. Jesus se entregou por você e você tem se entregado por quem? Não perca a sua vida. Viva a sua identidade de maneira digna do chamado que recebeu. Assim como Paulo diz em Efésios. E como, Felipe, eu vou saber que eu estou vivendo verdadeiramente a minha identidade? No próprio capítulo de João 8, onde nós iniciamos, né, a leitura, Jesus nos dá uma chave.
para sabermos se estamos vivendo verdadeiramente a nossa identidade ou não. Ele diz que duas pessoas precisam confirmar o testemunho. A lei diz. E Jesus diz bem assim: mesmo que eu não mesmo que outra pessoa não confirme meu testemunho é válido porque eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas mesmo assim, tem alguém que testifica além de mim, que é o Pai que me enviou. Ou seja, se você tem dúvida ainda sobre quem é você, sobre o seu chamado, sobre a sua vocação, sobre a sua missão, você precisa conhecer o que Deus diz a seu respeito. Porque se o que você pensa ao seu respeito é a mesma coisa que Deus pensa ao seu respeito, está confirmado. Seu testemunho é válido. Agora, se o que você pensa ao seu respeito é diferente do que Deus pensa ao seu respeito, meu irmão, você está pensando errado. E deixa eu te falar outra forma de você viver a sua identidade de maneira plena. Porque nós estamos sendo enganados, às vezes, pensando que nós precisamos olhar para dentro de nós e procurar a nossa identidade dentro dos nossos caminhos, do nosso coração e não sei o que e tal. O mundo diz isso para nós. E está acontecendo o que está acontecendo. Muitas pessoas olham para dentro e acham que são, sei lá, esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa falando que se identifica como uma câmera. Pode ser uma sátira, mas é algo que está acontecendo. A gente vê pessoas hoje se achando que são bichos. Tudo porque estão buscando a sua identidade dentro daquilo que sentem. Mas há uma passagem na Bíblia, em Mateus 16. Olha que interessante isso, gente. Mateus 16, 13. Eu vou ler e nós vamos fechar com esse raciocínio. Amém? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ou seja, Jesus aqui chega a uma região e pergunta para os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles respondem: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus vira para eles e pergunta: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro tem uma revelação do céu e diz assim: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro tem a revelação do RG de Jesus. Ele fala: ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que nós falamos aqui, gente? Pedro deu a origem, Filho do Deus vivo, e deu o destino. Tu és o Cristo. É o que Jesus fala para nós hoje. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É a identidade que ele nos dá hoje. E olha que interessante que acontece depois. Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Olha o que aconteceu aqui, gente. Pedro tem uma revelação profunda de quem Jesus é, de quem o nosso cabeça é. E sabe
E sabe o que tinha na mão de Jesus quando Pedro tem essa revelação? A identidade de Pedro. Ou seja, a partir do momento que você entende quem Jesus é, ele entrega para você a revelação de quem você é. Pare de buscar a sua identidade e comece a buscar quem Cristo, quem Jesus é. Porque a partir do momento que você entende quem Ele é, Ele te dá a revelação de quem você é. Pedro teve essa revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus abre a mão e fala: aqui, Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Meu irmão, se você parar de procurar dentro de você a sua identidade e começar a procurar em Cristo, em Jesus, a sua verdadeira identidade, eu tenho certeza absoluta que você vai ter a revelação de quem você é a partir do momento que o Espírito Santo revelar a você quem Jesus é, a quem o Pai é. Porque nós precisamos descobrir da onde nós vimos, da onde nós vimos, da onde nós viemos, perdão. Nós precisamos conhecer da onde nós viemos. E precisamos conhecer para onde nós vamos. Precisamos conhecer quem nós seremos. A partir daí, nós vamos ter revelado a nossa identidade. Você pode ficar com essa palavra. Uma ótima noite. Uma ótima jornada. Que nós possamos prosseguir rumo ao conhecimento pleno de quem Jesus é. E que Ele possa revelar a nós quem nós somos. Um abraço. Até mais.